Receber o diagnóstico de TDAH, sem dúvida, é receber uma espécie de carimbo. Sim, a partir do momento em que uma pessoa recebe esse diagnóstico, seja uma criança, um adolescente ou um adulto, ela vai conviver com uma espécie de estigma. Lá vai a pessoa que tem o TDAH. A reação das pessoas a esse tipo de situação é muito variável de pessoa para pessoa. E já há mais de 50 anos se estudam os possíveis efeitos do que em saúde é chamado de rotulagem e que comumente a gente chama de estigmatização de ter um diagnóstico de doença mental. De um lado, a pessoa que recebe o carimbo do TDAH, ela passa a entender melhor, então eu tenho algo que é diferente das pessoas em geral. Então, eu tenho uma dificuldade em me concentrar que não é só assim, que eu sou meio distraído. Eu chego a um nível de distração que é totalmente disfuncional. Então, quando eu recebo esse carimbo do diagnóstico aí da doença, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu entendo que o meu déficit de atenção ou a parte motora, a hiperatividade, essa coisa de não conseguir ficar parado, de não conseguir ficar quieto, de não conseguir esperar, estão fora do normal. São coisas que não estão dentro do escopo assim do que a pessoa é agitadinha ou é que a pessoa é muito avoada. Não, eu tenho uma condição de saúde que me impõe diversas limitações. Então, de um lado, a pessoa que recebe o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ela pode dizer, agora eu entendo muitas coisas que acontecem comigo. Entendo a minha intolerância com a frustração, a minha incapacidade, impaciência com a espera. Entendo porque eu preciso que esteja tudo tão quietinho, tão reservado, tão sem interferências para que eu consiga me concentrar um pouquinho melhor. Entendo por que em algumas disciplinas eu vou muito mal, tenho um rendimento baixo, não funciono bem, enquanto que em outras disciplinas parece que eu consigo prestar muito mais atenção, estar muito mais concentrado, mais focado. Entendo até porque em alguns relacionamentos parece não dar certo para mim, tanto relacionamentos de amizade, quanto até mesmo relacionamentos afetivos. Então vê que receber aí o diagnóstico de TDAH, receber o rótulo do TDAH, tem um aspecto positivo no que tange à aceitação. Agora eu consigo me aceitar, consigo me compreender, consigo lidar um pouquinho melhor com as minhas coisas. E até as pessoas que convivem comigo, sabendo do meu diagnóstico, também têm algumas direções para aquilo que elas precisam fazer para me ajudar, o que me atrapalha, o que me ajuda, o que de algum modo me faz ter mais desempenho e o que me limita ainda mais as minhas possibilidades. Agora, de outro lado, tem a estigmatização. Então, quando a gente recebe um rótulo, um carimbo do TDAH, uma coisa que tende a acontecer, isso que é bastante sofrido com os diagnósticos em saúde, quando a gente recebe aquele diagnóstico, o que tende a acontecer é que a gente perde um pouco da visão de competência que a gente tem para lidar com os problemas e com as situações da vida. Então, uma pessoa, ao receber ali o diagnóstico de TDAH, ela pode dizer, então eu sou um distraído patológico, um distraído doentio, e você sempre assim. E esse é um grande problema para a pessoa, porque isso é uma crença limitante. Isso vai fazer com que a pessoa não consiga realizar o seu potencial, porque a pessoa entende que quando ela recebe um diagnóstico de que tem uma doença, ela está um ponto abaixo de todas as pessoas que não têm aquela doença. Então a tendência da pessoa que recebe o diagnóstico de TDAH é considerar que ela, por ter uma concentração menor do que os outros, por se distrair muito mais ou por ter dificuldade de conter aí os seus impulsos motores, ela vai estar sempre saindo um passo atrás dos demais. Ela vai ter uma limitação, ela sai com o freio de mão puxado, ela sai com uma carga maior para carregar. Ela vai fazer uma corrida, mas ela não sai em condição de igualdade com as outras pessoas.
ela sai de algum modo alguns passos atrás, ela sai com um handicap, né? Ela sai com pontos abaixo já no início. E esse tipo de crença faz com que todo o potencial que podia ser realizado eventualmente não chegue até lá. Então, uma pessoa que tem o diagnóstico de TDAH hoje, especialmente uma criança que tem o diagnóstico de TDAH, ela pode sim ser capaz de desempenhar a concentração, de desenvolver a capacidade de se concentrar e conseguir ficar lendo um livro com atenção ao segmento da história, assistindo um filme até o final, ouvir uma pessoa conversando sem viajar e esquecer o que o outro está falando, como qualquer outro ou de uma maneira até mais concentrada do que a média das pessoas. Porque convenhamos, hoje em dia, em média, as pessoas são extremamente distraídas no dia a dia. Mesmo aqueles que não têm o diagnóstico de TDAH, têm dificuldade de concentrar. É notável quando a gente encontra uma pessoa que, apesar de barulhos, distrações, consegue seguir com uma conversa, que consegue se sentar para estudar, para ler um livro e não fica com um comichão mexendo na cadeira e precisa levantar e tomar um café e tomar uma água e vai no banheiro e volta. Então, mesmo pessoas sem o diagnóstico de TDAH, hoje tem uma tendência de hipermotilidade e de distração. Então, nós temos aí um espectro, né, por assim dizer, de capacidade de atenção que hoje parece ser muito evidentemente inferior ao que era tempos atrás. Os tempos mudaram, a velocidade da informação, a interatividade na nossa relação com a informação, com a internet, com os vídeos, com os sites, com os blogs, com a informação que puxa, já sugere outro, já vai para outra, faz com que a nossa capacidade venha se reduzindo gradativamente. Então, aquilo que antes era feito num livro, depois foi feito num blog que era razoavelmente longo, e depois foi feito em 143 caracteres, e agora tem que ser feito numa imagem. Uma imagem com uma frase embaixo. Quando a gente vai aprendendo a se alimentar de informação que vem assim tamanhamente mastigada, é natural que hoje a maioria das pessoas tenha bastante dificuldade em sentar e se concentrar. As pessoas que têm TDAH, e TDAH existe, tem muita gente com TDAH que não sabe que tem TDAH. Assim como tem muita gente que acha que tem TDAH, mas não tem TDAH. Então, o TDAH, o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, é uma condição de saúde, é uma entidade nosológica, por assim dizer, né? Dá um nome chique de Medicaid que a gente tem, né? Então, ela é uma condição de saúde real. Tem pessoas que são severamente limitadas por trazer um conjunto de características que, se verificadas e somadas, levam ao diagnóstico, preenche critério para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, estas pessoas sofrem e têm bastante dificuldade, mas todas elas serão capazes de superar essa dificuldade se fizerem um tratamento adequado, se conseguirem unir algumas ações a fim de conseguirem se reabilitar. Então, talvez, em termos de saúde, o termo em inglês me parece bastante preciso para descrever essas coisas que são meio limítrofes. Assim. Então, a gente fala de disease, quando é uma doença estabelecida, disorder, quando é um mau funcionamento, e é aí que está hoje caracterizado o TDAH, né? Que é uma Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Então, é uma disfunção, é que não funciona bem. Mas eu gosto de olhar para o TDAH, como muitos autores fazem, como um disability. Quer dizer, falta uma competência, falta uma habilidade, falta o desenvolvimento de um conjunto de características que cada vez está ficando mais claro, pode ser desenvolvido com esforço,
um esforço concentrado com um conjunto de ações, inclusive no cérebro. Existem estudos de mapeamento do funcionamento do cérebro que mostram que algumas áreas, quando a pessoa recebe o diagnóstico do TDAH ou quando ela tem vários dos comemorativos da doença, vários das características daquela doença, mesmo que ela não tenha fechado o diagnóstico, algumas áreas do cérebro não funcionam com tanta energia, estão pouco desenvolvidas, elas não se acendem, não se alimentam, não se ativam, como nas pessoas que não têm essas características dessa labilidade de atenção, labilidade emocional, sensação de que está sempre no impulso, sempre always on the go, dizem os americanos, assim, né? Dizem as pessoas da língua inglesa, assim, parece que estão sempre fazem antes de pensar as coisas. Então tem circuitos neuronais e áreas do cérebro que não se ativam com a mesma intensidade das pessoas que não têm essas características. Mas essas pessoas, diferentemente de várias diseases, de várias doenças que a pessoa possa ter, essas pessoas podem desenvolver, podem recuperar o funcionamento. E daí que vem o drama da rotulagem, porque quando a gente recebe um diagnóstico, a gente se estigmatiza e pode admitir que se eu estou assim, assim estarei daqui para diante. Ou como diz o ditado popular, né? Pau que nasce torto, morre torto. Então, se eu tenho TDAH, eu vou ser distraído. E eu começo a desenvolver minha vida em torno da ideia de que eu vou ser sempre distraído. E desenvolver comportamentos que justificam-se sobre a minha distração e justificam a minha distração. Então, de repente, tem uma determinada matéria que eu acho muito chata na escola. E daí eu não presto atenção naquela matéria. Eu digo, mas veja, eu tenho TDAH, eu não consigo prestar atenção nesse tipo de coisa. É tudo muito parado para mim e não dá condições. E às vezes é porque eu não me dou com o professor, às vezes é porque eu não vejo utilidade naquele assunto. Então, se eu já trago o estigma do TDAH, eu já parto do pressuposto e já justifico dizendo, essa disciplina não vai ter jeito, nessa eu não vou funcionar. E às vezes as pessoas os pais, até mesmo os professores, vão aliviar as cobranças, vão modificar as metas daquela criança ou daquele adolescente dentro daquele conjunto de disciplina, porque ele tem esse estigma e esse rótulo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com rotular as pessoas. É interessante que se identifique, se compreenda o problema e se busque os métodos para ir adiante. Mas frequentemente os médicos, os psicólogos e outros terapeutas podem ter um poder com a sua palavra de colocar um rótulo e que saia completamente pelo avesso, que tenha o resultado contrário do que era esperado. Então eu passo a justificar determinados comportamentos. Então veja, uma característica do TDAH é, por exemplo, buscar prazer em atividades muito intensas. Então está reconhecido que o TDAH tem um transtorno lá nas vias dopaminérgicas, nas vias dependentes de dopamina, que estão associadas à sensação prazerosa, né? Então, são vias no nosso cérebro que são ativadas em situações prazerosas e o TDAH não funciona adequadamente nisso, o que pode fazer com que ele busque vários comportamentos de abuso, seja no jogo, na sexualidade, nos esportes radicais, no correr riscos, no abuso de substâncias ilícitas ou mesmo lícitas. Então a gente vê que é muito mais comum o abuso de açúcar e obesidade nas pessoas que têm TDAH do que nas pessoas que não têm TDAH. Então, talvez haja alguns comportamentos compensatórios relacionados à dopamina ali, que são característicos desse momento, desse estado, desse estágio do desenvolvimento da pessoa, no qual esse atraso, caracterizado pela disability ou pela disorder aí de ter o TDAH, faz com que a pessoa tenha uma tendência a buscar esses comportamentos. E daí a pessoa recebeu o diagnóstico de TDAH, daí ela vai ao Google, e isso é fácil hoje em dia, é óbvio, e deve ir ao Google, sabe? Não estamos aqui criticando e dizendo que hoje a gente não deve, a informação está disponível, a gente deve buscar todo tipo de informação para conseguir lidar com qualquer condição que a gente ou os nossos entes queridos vivam, e daí a gente vai ver lá
que, olha, a pessoa com TDAH pode ter tendência a desenvolver vários comportamentos aditivos, seja com açúcar, com álcool, com drogas, com sexo, com jogo ou o que quer que for. E daí a gente vai considerar normal. Este é o grande problema, que daí eu ponho na conta do transtorno os comportamentos, justifico comportamentos, porque está dentro do espectro, do escopo do transtorno. Então é normal para mim ser assim, porque afinal de contas eu sou uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É normal que a criança bate nos amigos, morde, machuca, porque ela não se controla, ela é muito impulsiva, ela tem TDAH. Então, se ela tem o TDAH, mais empenho ainda se deve colocar para desenvolver comportamentos que sejam mais adequados. Se a criança morde, independente dela ter TDAH ou não ter TDAH, precisa ser feito algo a respeito. Não estamos falando da pessoa que uma vez mordeu o coleguinha, que é considerado super normal. É difícil a criança que não tem isso em algum momento, no momento de disputa, acaba mordendo o colega, mas tem aquelas pessoas que frequentemente, recorrentemente, de uma maneira muito violenta, caem nesse caminho. Tem vários motivos para uma criança morder. Um deles pode ser que ela tenha um problema de controle da sua impulsividade, ela é muito agressiva e ela acaba naquele momento não pensando, primeiro mordendo frequentemente. As crianças que têm esse transtorno, elas sofrem porque na impulsividade ela faz aquilo sem pensar, mas depois ela pensa e já se recorda que não devia ter feito aquilo e elas se ressentem muito, sofrem muito. Isso pode ajudar até a gente a ter uma ideia aí, né? Verificar como a pessoa reage depois de ter apresentado aquela impulsividade. Quando o comportamento é completamente impulsivo e distônico, é uma coisa que eu não queria fazer, mas por impulso eu fiz, geralmente o arrependimento, o remorso é intenso e surge rapidamente, logo em seguida. Mas quando aquele comportamento foi algo que de algum modo me deu prazer, me deu vazão a algo que estava dentro de mim, eu estava numa disputa, queria mostrar que era mais forte, mordi, agredi, bati e pronto, realizei, aliviei até aquela minha energia, eu vou até me sentir melhor um pouquinho depois. Então fica aí uma coisa que pode se observar. Também, outra coisa que com TDAH, como com qualquer outro transtorno, deve ser observado é se essa tendência se sustenta ao longo do tempo, se ela é repetitiva, se acontece em diversos ambientes, com diversas situações, com diversas pessoas e por aí vai. Mas essa é outra história para outro momento. Hoje eu estou aqui querendo conversar um pouco sobre a rotulagem. Então não dá para dizer, não, morde é normal, porque afinal de contas ele é TDAH. Não é normal morder. Não é normal ter esse tipo de comportamento. Às vezes é o melhor que se conseguiu fazer naquele momento. Talvez seja compreensível. Talvez a gente tenha que lidar com isso de uma maneira mais suave, paulatina e não de uma maneira muito agressiva ou incisiva. Mas não dá para considerar que é normal. Então a normalização de determinadas características que pode acontecer nesse processo de estigmatização e de rotulagem talvez um dos aspectos com os quais a gente tem que tomar mais cuidado, mais atenção, ser mais delicado, observador, para não vestir a carapuça e dizer, bom, já que eu tenho a carapuça, o que eu vou fazer? Então, quantas vezes, né, a gente tem aquela história de uma criança que já recebeu o rótulo de terrível, enquanto não tinha nenhum nome, não se falava em transtorno opositor desafiante, não se falava em transtorno bipolar da infância, não se falava em TDAH. Todas essas crianças, doentes ou não doentes, caíam na panela do terrível, né? Ai, são crianças terríveis, são crianças difíceis. Tem muitas crianças que não têm nenhum diagnóstico e que caem nessa panela. Então elas recebiam assim aquele rótulo, aquele carimbo. Ai, o Joãozinho lá é difícil, né? O Chico, ai, ninguém aguenta, ele é uma criança difícil. A Mariazinha lá, meu Deus, caiu na minha turma o professor, né? Às vezes já até corre entre os professores e fala, ah, meu Deus, a Maria caiu na minha turma esse ano. Daí a professora do ano passado fala, ai, coitadinha da professora desse ano, porque ela é terrível. E às vezes a criança ouve tantas vezes na vida dela essa história de que ela é terrível, ela é terrível, ela é terrível, que ela diz, bom, quer saber?
Então eu melhor eu me soltar aí, largar meus instintos, fazer tudo que me dá na cabeça, afinal de contas eu já sou terrível e ponto. Isso pode acontecer com diagnósticos sofisticados, não com o terrível, não com o agitado. Acontece também então com o TDAH, com o TOD, o transtorno opositor desafiante, com o bipolar, com o personalidade antissocial, e qualquer uma dessas. É bom, já que eu tenho isso, já que todo mundo me trata como se eu fosse assim, como se eu fosse um doente, quer saber, eu vou me largar por esse caminho também. Então, a gente deve cuidar muito, né? As crianças, em especial os adolescentes, guardam muito as palavras, o significado e a maneira como elas são tratadas. E a gente deve ser bem, ter muito jogo de cintura, ser bem flexível na maneira de tratar, para que isso não acabe se tornando um estigma negativo. Então, em alguns momentos, a compreensão do diagnóstico vai ser importante, porque ela vai abrir as vias para o caminho, vai ajudar a gente a perceber aonde a gente precisa focar mais, a gente dizer, olha, para lidar com isso aqui nós vamos ter que fazer um esforço diferente. Nós vamos ter que lidar com o relógio de uma maneira diferente, nós vamos ter que lidar com a internet de uma maneira diferente, nós vamos ter que lidar aqui com a organização do horário, o cronograma, de uma maneira diferente. Ok, enquanto a gente está usando para pensar de que maneiras a gente vai adaptar a rotina para desenvolver, extrair o máximo do desenvolvimento atual e desenvolver o máximo pensando para o futuro, ótimo, o rótulo está sendo útil, está servindo para alguma coisa. Mas a partir do momento que o rótulo é usado como uma justificativa para tudo que existe, ou para determinar um pacotão, um pacote único, porque em saúde isso é muito curioso. Algumas doenças a gente coloca o carimbo porque a gente vai tratar todas as pessoas da mesma maneira. Então, por exemplo, quando a gente pensa o surgimento dessa classificação das doenças, uma das origens disso vai lá para Londres do século XVII, quando foi identificada uma epidemia de cólera. Então, naquela situação da epidemia de cólera, as pessoas recebiam esse diagnóstico, esse carimbo de que elas tinham cólera, porque quando era identificada a doença, sabia que tinha que isolar ela das demais, porque já tinha ficado claro que essa era uma doença que passava de pessoa para pessoa, e eles procuravam mandar as pessoas para as regiões altas da cidade, porque eles sabiam que nas regiões baixas da cidade as pessoas pegavam mais a doença e tinham uma tendência de morrer. Então eles isolavam as pessoas em lugares altos. Então elas recebiam o carimbo, porque com aquele carimbo ficava claro o que devia fazer. Até hoje, a pessoa quando recebe um diagnóstico de cólera, está claro, a pessoa que tem cólera precisa usar um antibiótico, porque se ela não usar antibiótico, ela vai ter lá 10 a 20% de chance de morrer de cólera, e se ela usar antibiótico, vai ter, sei lá, 0,1, 0,2% de chance de morrer de cólera. Então, os diagnósticos em saúde, eles podem ser extremamente úteis e determinar protocolos rígidos que devem ser seguidos. Mas, nos últimos anos, a gente vem percebendo, vem testemunhando aí um aumento enorme no número de diferentes diagnósticos e diagnósticos que frequentemente não dizem para nós o que vai acontecer com a pessoa ou o que precisa ser feito com aquela pessoa. O TDAH está um pouco nesse grupo. O TDAH, embora tenha critérios diagnósticos estabelecidos, eles não deixam claro qual que é o programa. O programa tem que ser individualizado. Aquilo que você vai fazer depende de onde estão as maiores deficiências da criança, quais são os traços mais marcantes no que ela tem. E assim como o uso da medicação deve ser feito dentro de um contexto muito apropriado, né? Então, não existem muitas opções terapêuticas, mas elas ainda assim devem ser adequadas a cada situação que aquela criança está vivendo. Então, não fica claro, assim, não deve se estabelecer um pacote para aquelas crianças que recebem esse rótulo. E muito cuidado deve ser tomado em buscar um carimbo para justificar usar um dos medicamentos, os medicamentos da moda, e a Ritalina. Tem muita gente que vai
trabalhando com o diagnóstico de uma maneira elástica, vai trabalhando com uma subjetividade que às vezes nem cabia ter naquele momento, porque ela quer de algum modo justificar o uso da Ritalina. Então a ideia não é saber o que está acontecendo ou ver o que precisa ser feito, a ideia é usar a Ritalina. Então vai sendo pensado a maneira de trabalhar o diagnóstico para que ele se confirme e chegue ali até a oferta do medicamento. Né? Tem um livro que tem um nome muito pesado, né, chamado Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, do médico dinamarquês Peter Gott, que ele fala um pouquinho do TDAH, dizendo que um homem chamado Allen Francis, que era um dos responsáveis pela força-tarefa do DSM, o DSM fala dos diagnósticos, é o Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais, o Manual dos Diagnósticos Psiquiátricos. Ele foi o responsável pela terceira edição do DSM e trabalhou até grande parte da quarta edição. Né? Atualmente está na quinta edição e já vão se trabalhando aí os capítulos para a sexta edição. Então o Allen Francis, ele dizia que em se tratando de transtornos da infância, ele estava muito preocupado porque estavam abrindo muitos diagnósticos para categorizar as crianças dentro do transtorno do espectro do autismo, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e do transtorno bipolar da infância. Diz assim, não, olha, nós estamos trabalhando e estamos errando. Você vê que, apesar de ser um grupo extremamente competente, estudioso, ainda assim é um grupo de pessoas que tem os mais diversos interesses. Mesmo doenças que a gente tem um número para definir, que nem diabetes, né? Diabetes, você tem um número para hemoglobina glicada ou para glicemia para definir se uma pessoa é diabética ou não. Mesmo ali, ainda cabe subjetividade. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os critérios são feitos por consenso entre os especialistas. Então se juntam as pessoas que sabem muito desse assunto, se reúnem aí muitos dos estudiosos para eles discutirem quais são os melhores critérios diagnósticos. E o Allen Francis chamou a atenção que muitas vezes não sob patrocínio da empresa, da indústria farmacêutica, que pode acontecer também, né, o interesse em promover determinada doença, nós vamos falar disso em outras vezes, mas não, às vezes é porque a pessoa quer um reconhecimento para aquela doença com a qual ela lida frequentemente, todos os dias. Então ela faz ali um lobby, ela faz ali uma argumentação, ela tenta convencer os seus pares da importância de se dar mais elasticidade para que mais pessoas recebam o diagnóstico, porque essa é uma tendência, né? Na atenção primária e saúde, os médicos de família e comunidade, como eu, como a minha formação, estão muito acostumados a lidar com doenças que ainda não têm um nome, né? Condições de saúde, olha, a pessoa tem isso aqui, não sei dar exatamente o nome, mas eu já posso ir tomando medidas, tratando, ou já sei se é algo grave, potencialmente fatal, ou se é algo que pode esperar, mesmo sem ter dado um nome. Mas o mais comum na medicina hoje é precisar do nome para começar um determinado tratamento. Então, a fim de que não tenha uma pessoa lá que não tem o nome ainda, que não está sendo tratada, a gente vai fazendo com que cada vez mais pessoas tenham esse nome da doença, no nosso caso, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, para que ninguém perca o acesso ao tratamento. Então, nós vamos ver outras vezes que as medidas necessárias para o tratamento podem ser implementadas e vão ajudar crianças, independente delas fecharem os critérios ou não. Se elas têm determinadas características, tem como ajudá-las desde já, sem ficar esperando fechar um diagnóstico ou refém de um diagnóstico que pode ter sido dado num momento que não era um momento que podia dizer que é o normal daquela pessoa, é o padrão daquela pessoa. Então, um primeiro aspecto que a gente deve tomar cuidado, um aspecto importante que a gente deve tomar cuidado é essa história de rotulagem e estigmatização. Porque se de um lado pode abrir portas a uma compreensão e a algumas medidas, de outro lado pode abrir um perigoso alçapão de justificativas, acomodações, desculpas que prejudicam, em última instância, a pessoa que recebe aquela rotulagem,
aquele diagnóstico, aquele carimbo que vai acompanhá-lo e depois, uma vez carimbado, muito difícil mudar essas situações.